Nossa terra é o nosso orgulho e nós precisamos tomar conta dela. Existem diversos problemas ambientais que prejudicam a nossa saúde também e como deixaremos o planeta para outras pessoas, para nossa descendência. Então, semear o futuro é importante, cuidar da natureza é essencial. E a gente precisa estar pensando entre o equilíbrio do desenvolvimento da humanidade, mas preservando o meio ambiente, ou seja, nós não podemos mais abusar da natureza. Esse tempo já passou. Até porque não existe humanidade sem natureza. As mudanças climáticas são um problema global grave e aqui estão algumas estatísticas para nós vermos quanto nós precisamos de medidas urgentes. A concentração de dióxido de carbono é de 416 partes por milhão na atmosfera. Nós estamos aumentando em 11% as emissões globais de gases de efeito estufa. E isso também é causado pelo desmatamento, ou seja, quando a gente tira as árvores, a gente tira o consumo do gás carbônico e aí a gente faz com que o ambiente esteja cada vez mais aquecido. O efeito estufa ele é um fenômeno natural que a gente precisa dele para poder viver. No entanto, com o aumento de gases do efeito estufa na atmosfera, nós geramos mudanças climáticas drásticas. As nossas soluções elas estão na própria natureza, ou seja, nós precisamos preservar, cuidar do meio ambiente para reduzir, para mitigar as consequências que nós vamos ter do aquecimento global. Então, a gente precisa tomar uma atitude agora, não é depois. Bom, um grande problema que nós temos são as queimadas. As queimadas pela legislação brasileira, elas podem acontecer desde que elas tenham fins como agropastoris, fins de pesquisa científica e tecnológica, ou mesmo de eliminação de resíduos, sendo que as queimadas devem ser controladas, elas devem ser coordenadas de uma forma controlada, que ela não se espalhe pelo ambiente de forma indevida. No ambiente rural, elas são realizadas para retirada de cobertura vegetal, formação de pasto, ou mesmo para cultivo agrícola. A realização da colheita da cana-de-açúcar também gera algumas queimadas controladas. E ainda há renovação vegetal nativa, como uma parte benéfica, como o caso de algumas espécies típicas lá do Cerrado. No ambiente urbano, o fogo ele é utilizado para eliminar lixo urbano. Quedas de balões podem acontecer também, acidentes ou então vandalismo. Mas é muito comum você ver pessoas queimando lixo. Esse gráfico ele mostra a quantidade de queimadas que o INPE apontou em 2019. A maior quantidade de queimadas ficaram localizadas na região da Amazônia. O segundo maior, o Cerrado. O terceiro, o Pantanal. O quarto, a Mata Atlântica. A Caatinga e o Pampa vem por último. Por estado, 134 mil focos de queimadas foram encontrados em 2019. Ou seja, o Mato Grosso ele registra a maior concentração de focos de queimadas, seguido por Pará e Tocantins. O Pantanal Mato-Grossense ele é o bioma que foi mais atingido pelo fogo, derivado da ação humana no ano de 2020. Nós vimos na televisão, aquela série de queimadas que ocorreram no Pantanal. Grande parte do encontro das águas, conhecido como Santuário das Onças Pintadas, teve uma enorme concentração de indivíduos e espécies, foi tomada pelo fogo. A parte do bioma onde ficam as araras azuis também. Bom, as queimadas, elas também podem ter uma origem natural, como no caso das turfas. É um material de origem vegetal, parcialmente decomposto, encontrado em camadas geralmente em regiões pantanosas e também sob montanhas, turfa de altitude. Ela é formada principalmente por esfagno, um grupo de musgos, e hipno, mas também de juncos, árvores, restos geológicos, e ela é inflamável.
Isso faz com que ela possa pegar fogo em altas temperaturas, em temperaturas maiores. Isso é um problemão para gente. Aqui nós temos também, em menor quantidade, mas também temos a tufa, tá? As consequências das queimadas para o ser humano são inúmeras, começando pelos problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos, redução de visibilidade, acidentes, queda da qualidade do ar, desmatamento e perda de biodiversidade, mudanças na qualidade dos solos, fertilidade em queda, aumento da erosão dos solos, desequilíbrio ecossistêmico completo e transformação de ciclos naturais como o da água, além de emitir poluentes na atmosfera, aumentando o efeito estufa. Desse jeito também contribui para o aquecimento global. Bom, existe uma série de animais que estão em extinção. Nós temos animais e vegetais em extinção. Aqui nós vamos ver um pouquinho desses animais que entraram em extinção, que significa que são espécies ameaçadas de desaparecerem do planeta Terra. Isso acontece muito por causa de caça ilegal, tráfico de animais, entre outros. Até por conta da queimada e do desmatamento também, que reduzem as áreas onde esses organismos vivem. Aqui é uma tabelinha onde tem a quantidade, as siglas da lista vermelha, né, de espécies em extinções, que pode ser de diversos tipos. A espécie que já está extinta, como o mamute e o leão, o tigre dentro de sabre, estão extintos, não existem mais. E extinto em natureza, que são aqueles que a gente não consegue mais encontrar em áreas livres da natureza, somente em cativeiro. E aí a gente tem os criticamente ameaçados, que a gente ainda encontra na natureza, mas com um pouco baixo número de espécies. Os em perigo, que é quando há evidências que mostram que a espécie pode ser extinta. Os que estão em situação vulnerável, quando há um elevado índice de ameaça, especialmente pela destruição dos habitats, né? Quando a espécie está quase ameaçada, quando em um futuro próximo a espécie corre o risco de se tornar ameaçada, e um pouco preocupante, que são aquelas que são espécies mais abundantes, que ainda não correm risco de extinção, mas que estão em áreas que estão sendo degradadas. Aqui a gente tem um exemplo de algumas espécies, o mico-leão-dourado, que é uma espécie de mata atlântica, porque ele vive na Mata Atlântica, né, e acabou ficando com sua área muito limitada, inclusive separando grupos familiares, impedindo reprodução. Hoje, com os corredores ecológicos, a gente conseguiu contornar parcialmente esse impedimento, né, fazendo com que grupos consigam se relacionar através desses corredores, mas é uma espécie ainda bem ameaçada. A onça-pintada, que nós vimos que teve um problema na queimada de 2020 muito grande, uma queda no número de indivíduos, ela é uma espécie ameaçada. O lobo-guará, do Cerrado e do Pampa, também é uma espécie ameaçada. O macaco-prego galego, que também é uma espécie ameaçada. A arara azul, gente, ela é da Amazônia, ela é ameaçada devido ao tráfico. Ela chegou a ser considerada quase extinta, porém a reprodução em cativeiro aumentou um pouco o número de indivíduos que estão sendo soltos aos poucos para assim conseguir retornar ao ambiente natural, mas ainda é uma espécie muito ameaçada. E o peixe-boi, que a gente tem hoje cerca só de 500 indivíduos, é muito pouco. E eles são típicos de rios, né, na área da Amazônia e do Pantanal. São extremamente dóceis, mas são muito grandes e se encontram também ameaçados. Na lista vermelha das espécies de extinção, vocês vão encontrar diversas outras espécies. Ali a gente colocou só algumas espécies para elencar esse risco. O desmatamento faz isso, né? E com ele também as queimadas, reduzindo o habitat e a perda de contato entre os grupos familiares. A poluição faz isso com a contaminação da água e do solo. E o tráfico de animais, seja para prender o animal e ter ele inteiro, seja para usar alguma parte dele para produzir algum produto que você que se tem interesse
industrial ou comercial, ok? Espero que vocês tenham gostado. Assistam todos os vídeos indicados para vocês. Muito obrigada e até a próxima!